6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Vivemos o verão brasileiro. O verão chegou ontem, né? Agora em São José dos Campos já faz calor, 22 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E a Organização Mundial da Saúde anunciou na sexta-feira a redução do tempo de isolamento recomendado a pacientes infectados com a Covid-19, tanto sintomáticos quanto assintomáticos. O período foi de 13 para 10 dias para pessoas com sintomas e de 10 para 5 dias para aqueles que não têm sinais da doença. Além disso, a OMS sugere o uso de testes rápidos para diminuir o período de isolamento em até 3 dias. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Vacinação contra a fitose imuniza mais de 12 mil animais em São José dos Campos. Prefeitura de Jacareí incentiva solicitações de serviços via internet. São Paulo tem quase 3 milhões de evasões em pedágios de rodovias em 2022. Governo federal promove aperfeiçoamentos no envio de alertas de desastres à população. Ilhabela intensifica a limpeza de áreas ambientalmente protegidas. Teatro Municipal em São José dos Campos recebe Ellen Oléria, vencedora do The Voice. Corinthians perde, Palmeiras empata com São Bento, São Paulo empata com Ituano e Santos vence o Mirassol na abertura do Paulistão. Barcelona vence o Real Madrid e é campeão da Supercopa da Espanha. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Republicanos, embarcou no sábado para Davos, na Suíça. Ele vai participar nesta semana do Fórum Econômico Mundial, que é uma das principais agendas econômicas internacionais. Líderes de diversas partes do mundo se reúnem para debater temas ligados à economia. Tarcísio informou que pretende atrair empresas estrangeiras com incentivos de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, e apresentar projetos de investimentos em diferentes regiões do estado de São Paulo. Enquanto isso, o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, é o governador em exercício. E o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, passou por audiência de custódia por videoconferência no Batalhão de Aviação Operacional no sábado. O desembargador Ayrton Vieira, magistrado instrutor de Alexandre de Moraes, presidiu a sessão e avaliou se havia alguma irregularidade na prisão de Torres. Após a audiência, foi determinado que ele permanecerá preso. O ex-secretário deve prestar depoimento nesta semana. Ele foi detido na manhã de sábado após chegar ao aeroporto de Brasília e se entregar à Polícia Federal. Na última terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão de Torres em decorrência de suposta leniência nos atos que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro. Anderson era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia da invasão e depredação dos prédios localizados na Praça dos Três Poderes. Ele afirma que não tem nenhuma culpa pelos atos do último dia 8. Eu concordo com ele, que não tem culpa não, todo mundo tem culpa, ele, tem culpa o governador, tem culpa o ministro Supremo, enfim, todo mundo que sabia que o ministro da Justiça do governo do Lula tem culpa também, que ele sabia também de tudo que podia ocorrer em Brasília e ninguém fez nada, ou seja, deixaram a porteira aberta e o pessoal passou, só isso.
O México ampliou desde ontem a proibição do consumo de tabaco em vários espaços públicos, de praias a parques, assim como a publicidade em qualquer meio de comunicação. A determinação segue uma reforma legal aprovada pelo governo local. O decreto presidencial que modifica a Lei Nacional de Controle do Fumo visa a regulamentação para a proteção contra a exposição à fumaça do tabaco e suas emissões, segundo o documento publicado em dezembro. Em razão disso, aumentou a lista de espaços de convívio coletivo onde não será possível consumir ou acender qualquer produto de tabaco ou nicotina. O governo federal vai enviar nos próximos dias uma missão à Venezuela para dar início ao processo de reabertura da Embaixada do Brasil em Caracas, capital do país vizinho, informou o Ministério das Relações Exteriores. A data de reabertura depende da situação que for encontrada pela missão, mas a intenção é reabrir o posto diplomático assim que possível. O grupo, que será chefiado pelo embaixador Flávio Macieira, deve avaliar as condições físicas da Embaixada e do Consulado do Brasil, além da residência do embaixador na Venezuela, disse o Ministério. Ainda deve tomar providências logísticas e na área de pessoal para que as representações sejam reabertas. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um motorista de aplicativo de 62 anos. Ele sumiu na madrugada de sábado após aceitar uma corrida de São José dos Campos para Caçapava. Na manhã do mesmo dia, o veículo do idoso foi encontrado incendiado. Segundo a polícia, Carlos Alberto Lourenço fez uma corrida saindo das imediações do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, e, de acordo com familiares, seguiu sentido Caçapava. A última vez em que a família teve contato com o homem foi na madrugada de sábado. E na manhã do mesmo dia, policiais civis encontraram o veículo do idoso totalmente queimado, perto da fábrica da Nestlé, em Caçapava. Dentro do carro não havia corpo e nem sinal de perfuração de arma de fogo. A Delegacia Seccional de São José dos Campos investiga o caso. Morreu na sexta-feira em Brasília a empresária Tereza Cristina Van Brussel Barroso, de 57 anos, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A informação foi confirmada pelo órgão, que emitiu uma nota oficial de condolências. Segundo o STF, Tereza Barroso fazia tratamento contra um câncer que começou na cabeça do fêmur. Não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro para preservar a privacidade da família, segundo o comunicado do STF. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de sábado quase 52 quilos de cocaína que estavam sendo transportados por uma caminhonete na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Aparecida. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita de alguma irregularidade começou na altura do quilômetro 75 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, quando policiais que faziam uma blitz solicitaram a parada da caminhonete e o condutor acelerou e fugiu. Foi iniciada uma perseguição e na altura do quilômetro 71 o veículo saiu da Dutra e entrou na cidade de Aparecida. Ao ficar preso em um congestionamento, os dois homens que estavam no interior do veículo fugiram a pé. Na vistoria do carro, os agentes encontraram embaixo de caixas de feira vazias 3 recipientes grandes com cocaína que totalizaram 51 quilos e 900 gramas. Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após se envolverem ontem em um acidente de carro no bairro Casa Branca, em Caraguatatuba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados para atender ao acidente de um veículo de passeio que havia colidido contra um poste. Com o impacto, o homem de 32 anos foi arremessado para fora do carro e morreu antes da chegada dos bombeiros. A mulher, também de 32 anos, estava presa nas ferragens. Ela apresentava fratura além de escoriações e um ferimento no membro inferior esquerdo. A vítima foi retirada do veículo pelos bombeiros e encaminhada à Santa Casa do município, onde recebeu atendimento médico. Uma idosa de 79 anos ficou ferida após uma batida frontal entre 2 carros na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Pindamonhangaba. O acidente aconteceu na manhã de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas teria sofrido um mal súbito, invadiu a pista contrária, bateu de frente com outro carro. A mulher foi socorrida e levada à Santa Casa e estava consciente e orientada. Os demais ocupantes dos 2 veículos não sofreram ferimentos graves. Já uma colisão entre 2 carros fez
um dos veículos tombar na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, próximo ao Parque Tecnológico, na tarde de ontem. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 139 da pista e a colisão teria acontecido por conta de uma redução repentina na velocidade do trânsito, que contava com alto fluxo de veículos. Após a batida, um dos motoristas envolvido acabou perdendo o controle da direção e o carro tombou. Os bombeiros realizaram ainda uma avaliação prévia dos acidentados e deixou a pista interditada aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. Ninguém se feriu. Muito bem, Jornal da Manhã, Rádio Jovem Pan, eu aqui, né, no Santa Paula, que é cachorrado hoje, resolveu aparecer, né, logo cedo, né. É um grupo... Ao vivo é assim, né, Clemente? Hein? Ao vivo é desse jeito, né? Tem jeito, né? É passarinho cantando, é cachorro latindo e a gente segue em frente, não podemos parar, não. Em breve vai acabar, né, Eloy? Sim, sim. Aliás, tá ficando muito legal, bacana, viu? já Alguns, né? Alguns dos nossos ouvintes, inclusive, já tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha como é que tá ficando lá o novo espaço no Aquário. Os nossos ouvintes que ganharam já prêmio da hora, ingressos pro teatro, já tiveram a oportunidade de ir lá presencialmente para ver como é que tá ficando. Eu quero lembrar que o que era o coletivo de cães é... Matilha, isso. É quadrilha. Nesse caso é quadrilha. Uma quadrilha de fora latindo que não para nunca, né? Então verdade, tá bom. viu? E as estradas que cortam o Vale do Paraíba nessa segunda-feira de muito calor, como estão as estradas? Olha, Clemente, é como você disse no começo dessa edição do Jornal da Manhã. Eu acho que agora o verão começou, viu? Ontem, né? Exatamente. Vamos lá. Estradas. A primeira condição que está comum para todas as estradas nesta manhã é sol. Ótima visibilidade, o motorista não tem problemas nesse sentido. Em relação à rodovia Presidente Dutra, aqui na nossa região de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava, o trânsito flui bem, não há problemas. A partir de Guarulhos, para o motorista que segue ali em direção a São Paulo, tem lentidão sim, quilômetro 209 na pista expressa. Nesse ponto aí, o problema é o excesso de veículos, sentido São Paulo, né? Depois, um pouco mais à frente, ainda no trecho de Guarulhos, na pista marginal, tem obras nos quilômetros 214 e também no 218, aí sempre complica um pouco para o motorista. Chegada a São Paulo pela Dutra, embora com trânsito intenso, segundo informações da concessionária, não há pontos de lentidão nesse momento. Mesma condição da rodovia Ayrton Senna, segue com trânsito fluindo bem nesta manhã. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, também trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas têm a mesma condição, na verdade, né? Trânsito vai bem, não há problemas nesse sentido, tem sol, ótima visibilidade. Realmente, nesta manhã de segunda-feira, o motorista pode escolher se quer ir para a Serra, quer ir para o litoral norte, tá bem tranquilo. Apenas as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela e vice-versa, embora com sol, com tempo normal de espera de mais ou menos uns 30 minutos, a capacidade de travessia está reduzida por conta da força da maré nesse momento. É só ter a certeza de que o calor vai estar presente, né? 11 de janeiro, sensação térmica de 50 graus. É muita coisa, né? Exatamente. Ora. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h17. Repita. 7h17. A segunda fase da campanha de vacinação gratuita de rebanhos contra a febre aftosa, raiva e manquinha em São José dos Campos superou em mais de 25% a meta inicial. De acordo com o relatório da campanha, foram imunizados 12.700 animais em novembro do ano passado. A previsão era vacinar cerca de 10 mil animais. Os dados foram divulgados na semana passada. Segundo o levantamento, foram visitadas e atendidas pelas equipes técnicas de veterinários um total
total de 233 propriedades rurais e aplicadas 38 mil doses de vacinas. Foram vacinados bovinos e bubalinos, búfalos, de todas as idades. São José dos Campos é uma das únicas cidades do Brasil que oferece a vacinação gratuita e equipe técnica para a aplicação. Para 2023, a previsão é de que a vacinação contra a febre aftosa, primeira fase, seja retomada entre 1º e 31 de maio. A segunda fase da campanha vai ocorrer entre os dias 1º e 30 de novembro. E São Paulo teve 2.900.000 evasões em pedágios nas rodovias estaduais administradas por concessionárias, aponta levantamento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp. O número foi 20,8% maior do que o de 2021. Em comparação com 2019, antes da pandemia, os registros cresceram 45%, quase 1 milhão de infrações a mais. Mais de 8 mil veículos passam sem pagar pelos pedágios de São Paulo por dia. E os campeões desse tipo de evasão são os carros de passeio, 7 em cada 10. Não pagar pedágio é infração de natureza grave, com 5 pontos na carteira de habilitação. No entanto, a maior preocupação das autoridades é com a segurança nas estradas. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira vai ser de sol, muito sol no Vale do Paraíba, mas teremos aumento de nuvens ainda agora no finalzinho da manhã e podem ocorrer assim pancadas de chuva à tarde e também à noite. No litoral norte, mesma condição de sol, com aumento de nuvens ainda no final da manhã, e estão previstas também pancadas de chuva à tarde, mas à noite no litoral norte o tempo deve ficar aberto e quente, né? Na Serra da Mantiqueira o sol deve aparecer com algumas nuvens e pode chover rápido também durante o dia e à noite. Máximas previstas para hoje: São José dos Campos deve chegar aos 30 graus, Caraguatatuba 31 é a máxima prevista e Campos do Jordão fica aí nos 24 graus. São José dos Campos neste momento tem 23 graus. Agora 7h20. Repita. 7h20. Começa hoje o programa Brincando nas Férias da Prefeitura de São José dos Campos, que irá levar recreação e lazer a crianças, jovens e adultos até sexta-feira em todas as regiões da cidade. As atividades são gratuitas e não há necessidade de fazer inscrição prévia. O Brincando nas Férias acontecerá em 2 locais fixos, Centro da Juventude e Parque Ribeirão Vermelho, e 17 itinerantes sempre das 2 às 5 da tarde. Entre os locais itinerantes estão Jardim Coqueiro, Mirante do Buquirinha, Conjunto 31 de Março, Comunidade Nossa Senhora Aparecida no Urbanova, Jardim Nova Detroit, São Francisco Xavier e Vila Cristina. Serão oferecidas atividades recreativas, oficinas de artes, contação de histórias, pinturas de rosto, capoeira, grandes jogos, entre outras oficinas em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. No mesmo período acontecerá também o programa Tô de Férias, em 13 piscinas públicas e no Poliesportivo do Campo dos Alemães. As atividades são para crianças de 7 a 14 anos e as inscrições devem ser feitas no local. O deputado estadual André do Prado, do PL, esteve na semana passada na inauguração da terceira ponte em Jacareí. Ele conversou com Clemente Lemes, que questionou sobre a estrada que liga Guararema a Santa Branca, que tem apenas uma parte pronta. O deputado afirmou que a obra deverá ser incluída nos programas do governo nos próximos meses. Essa obra é muito importante. O governo do estado teve aí vários programas de vicinais e nós pudemos incluir algumas obras aqui na cidade de Jacareí, como a Lucas Nogueira Garcês, entre outros que nós conquistamos. E essa realmente ficou agora o segundo trecho que a gente está batalhando junto do DE para que entre na próxima lista das provas vicinais, né, que o governo deve lançar aí nos próximos meses. Javanta, é interessante estar falando isso aí. Eu não concordo muito, porque já que foi feita essa condição para asfaltamento da estrada municipal que liga Guararema a Santa Branca, porque só o trecho de Guararema ficou asfaltado e o restante não. Tá um problema lá que você não consegue andar. Quando estava a estrada de chão batido, era muito melhor. Colocaram umas pedras, tipo rachões que chamam, se não me engano, tudo aquelas pedras arrebentadas, cheias de pontos, você não consegue andar. Então o que? Ficou um serviço que deixa, para não falar outra coisa, deixa muito a desejar, viu? Já deveriam ter previsto, né, o asfaltamento de
toda a estrada. Que foi previsto, deixa que campanha eleitoral, né? Não, vamos deixar para outra campanha, entendeu? Que daí uma coisa amarra a outra. Tá errado. Começou, termina. Vamos mudar essa história de obras eleitoreiras. Estamos cansados já, né? Aliás, passou da hora da gente resolver essa situação, né, Clemente? Com certeza vai. E as aulas gratuitas oferecidas pela Prefeitura de São José dos Campos em 52 unidades esportivas em todas as regiões da cidade serão reiniciadas hoje, após um período de recesso em razão das férias dos professores. No momento, 25 mil alunos estão matriculados para reinício das atividades. São oferecidas 42 modalidades, entre elas dança, sapateado, futebol, natação e futsal para crianças, jovens, adultos e idosos nos períodos da manhã, tarde e noite. Ainda há vagas disponíveis e as inscrições são realizadas por meio do aplicativo São José Viva, disponível para dispositivos móveis com sistemas iOS e Android. Para fazer o cadastro, basta o cidadão baixar a versão atualizada do São José Viva na loja de aplicativos do próprio dispositivo, fazer o cadastro e buscar a modalidade desejada de acordo com a disponibilidade de vagas. O aplicativo também mostra ao munícipe uma lista completa das academias ao ar livre que são atendidas por profissionais de educação física do programa Cidade em Movimento. Morreu na última quinta-feira bebê de apenas 7 meses que sofreu queimadura nos pés durante internação no Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí. De acordo com o hospital, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos e não há relação com a queimadura sofrida pela bebê. A família informou que a bebê completaria 3 meses de internação e estava recebendo diversos antibióticos. Devido a uma infecção, ela passou a apresentar problemas renais e não resistiu. A criança estava internada no hospital e sofria de uma doença rara que provoca atrasos graves no desenvolvimento físico e mental. No dia 31 de dezembro, ela teve queimadura nos pés provocadas por um aquecedor durante um procedimento no hospital. O hospital informou ainda que fez uma sindicância interna para apurar o fato e as profissionais envolvidas foram desligadas. Bora. 7h24. Repita. 7h24. A assinatura digital é aceita em alguns documentos, como contratos de trabalho e também locação de imóveis. Mudanças nas jornadas de trabalho, nos atendimentos de saúde por meio virtual e de uma infinidade de serviços que se adaptaram a novos formatos por causa da pandemia. A assinatura de documentos também ganhou novo formato, o digital. Documentos que antes requeriam rigorosa conferência das assinaturas em diversas vias, rubricas e reconhecimento em cartório, agora podem ser assinados digitalmente. É o caso de contratos de trabalho ou de locação de imóveis. A assinatura pode ser feita com o uso do próprio dedo, em substituição à caneta em aplicativos específicos para essa finalidade e de graça. Mas é importante ficar atento para os riscos que podem comprometer a veracidade do documento. Primeiro, vale diferenciar a assinatura digital, aquela realizada por certificados digitais com chaves da ICP Brasil, como as de reconhecimento de cidadãos nas plataformas do governo, da assinatura eletrônica. Neste caso, é uma reprodução da própria assinatura em aplicativos sem o uso de certificados. Especialistas em direito digital alertam que, no caso da assinatura eletrônica desenhada como reprodução da escrita, o contrato deve trazer uma cláusula que informe a concordância de todos os signatários para uso da plataforma digital. Já os certificados digitais oferecem outras formas de verificação, inclusive que garantem a conferência da identidade e números dos documentos da pessoa que assinou. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
7h30. Repita. 7h30. O Atendibem de Jacareí divulgou o balanço de atendimento em 2022. Foram 56 mil na modalidade presencial e mais 15 mil online. A média diária de público do Atendibem é de 250 pessoas e as solicitações por e-mail giram em torno de 80 por dia. Apesar dos processos físicos representarem a maior parte dos atendimentos, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos vem investindo em tecnologia para que essa diferença seja reduzida. Hoje, os munícipes já não precisam perder muito tempo na fila de espera, pois a maioria dos serviços pode ser solicitado via Atendibem online. Além do site, a Prefeitura disponibiliza 2 totens de autoatendimento na Praça do Atendibem, onde podem ser solicitados serviços como segunda via de boleto, parcelamento de dívida, boleto de dívida ativa e certidão negativa de débito. O governo federal, por meio da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou a evolução da tecnologia nas mensagens de emergência de desastres. Atualmente, elas são enviadas pelos órgãos de defesa civil aos cidadãos pré-cadastrados na plataforma em regiões que estejam sob risco. Com a novidade, os alertas de riscos altos de desastres ficarão sobrepostos na tela do telefone celular dos usuários cadastrados. Hoje, os alertas enviados por SMS à população vão diretamente para a caixa de entrada de mensagens do celular, reduzindo a visualização potencial dos alertas. O objetivo do novo serviço é aumentar o potencial de prevenção de riscos de impactos de situações de emergência. E começa hoje o prazo de inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida 2023. As inscrições vão até sexta-feira e devem ser feitas pelo sistema Revalida. O valor da taxa de inscrição é de R$410 e deve ser paga até o dia 26 por meio de guia de recolhimento da União. A prova será aplicada no dia 5 de março. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o profissional que desejar participar do exame precisa ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil. E ter diploma de graduação em medicina expedido por uma instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem ou órgão equivalente. O ex-juiz de direito João Veríssimo Fernandes, novo presidente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa, foi empossado na sexta-feira. O secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, deu posse ao novo presidente durante cerimônia no auditório da Fundação Casa, em São Paulo. Escolhido pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Fernandes agora comanda o maior sistema socioeducativo em regime fechado do país. A Fundação Casa é uma entidade vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que executa medidas socioeducativas em regime fechado para adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 12 e 21 anos incompletos. Dos 4.500 jovens atendidos atualmente, 96% são do sexo masculino, 4% do feminino e 78% estão na faixa etária de 16 a 18 anos. A maioria, 41%, cometeu ato infracional de tráfico de drogas, seguido de 36% envolvidos com roubo qualificado. Atualmente, a instituição está com 72% da capacidade ocupada. E o índice de atividade econômica do Banco Central do Brasil, considerado a prévia do Produto Interno Bruto PIB, registrou queda de 0,55% em novembro de 2022, na comparação com o mês anterior. As informações foram divulgadas pelo próprio banco na sexta-feira. Se trata da quarta queda seguida do índice mensal, o que aponta recuo do nível de atividade da economia brasileira no momento em que a taxa básica de juros, a Selic, fixada pelo banco, segue em 13,75, maior patamar dos últimos 6 anos. Segundo informou o Banco Central, em comparação com novembro do ano passado, o indicador registrou crescimento de 1,65%. Além disso, no acumulado de janeiro a novembro, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 3,26%.
Das 644 prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 573 delas, um percentual de 89%, receberam alertas por risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório de alertas da Corte de Contas Paulista, com análises contábeis dos dados de receitas e de despesas relativas ao quinto bimestre de 2022, apontou indícios de irregularidades na gestão orçamentária em 568 municípios. Além disso, 79 arrecadaram menos que o planejado. O levantamento revelou ainda que 42 prefeituras, 9 câmaras municipais e 11 entidades municipais deixaram de enviar o balancete contábil, conforme previsto no calendário de obrigações. A não apresentação das contas configura ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade, ficando o responsável sujeito a diversas penas, inclusive ao pagamento de multa. Na publicação, o Tribunal de Contas ressalta que a fiscalização procederá ao exame de cada caso, segundo sua motivação, quando da consequente elaboração do relatório final das contas anuais do exercício de 2022. As informações completas e detalhadas por município estão disponíveis no painel Visor, Visão Social de Relatórios de Alertas do Tribunal, pelo endereço tce.sp.gov.br/visor. Bom, São José dos Campos recebeu 24 alertas e Jacareí 20. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena, realizado na noite de sábado em São Paulo. Os números sorteados foram 03, 20, 45, 52, 53 e 58. Repita. 03, 20, 45, 52, 53 e 58. A quina saiu para 58 apostadores e pagará a cada um R$65 mil. Os 4.000 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$1.000. O próximo sorteio da Mega Sena será quarta-feira e o prêmio pode chegar a R$42 milhões. Película escura para veículos deve ter 70% de transparência no para-brisa Discontran. Novas regras para uso de película escura nos vidros do carro exigem percentual mínimo de luz de 70% para todas as cores do material aplicado no para-brisa. As normas foram atualizadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e já estão valendo, inclusive com previsão de multa, no valor de R$195 para quem estiver fora do padrão. Por exemplo, manter a proteção tipo insufilme, com bolhas principalmente nos vidros laterais dianteiros e no frontal. De acordo com o CONTRAN, esse defeito pode comprometer a visão do motorista e aumentar o risco de acidentes. O grau de luminosidade nos vidros traseiros continua com o mínimo de 28%. Películas refletivas ou opacas estão proibidas por impedirem a passagem de luz, o que também provoca redução da visibilidade. Neste caso, a restrição vale para todos os vidros do veículo, exceto os de teto e blindados. Além da multa por infração grave, o proprietário flagrado vai receber 5 pontos na CNH e terá o veículo apreendido para regularização. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou na sexta-feira na máxima em um mês, apesar de advertências dos grandes bancos sobre a economia americana. Após dados positivos da inflação, o índice principal, o Dow Jones, subiu 0,33% e o Nasdaq Tecnológico também subiu 0,71%. Já aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em queda na última sexta-feira, perdeu 0,84% aos 110.916 pontos. Investidores tiveram uma série de eventos para repercutir nos últimos pregões. Os ataques às sedes dos 3 poderes, anúncio de medidas econômicas pelo governo e descoberta de inconsistências contábeis de bilhões de reais na Americanas. Já o dólar fechou em alta de 0,14%, cotado a R$5,10. Euro fechou cotado a 5,53, com queda de 0,04%.
7h40. Repita. 7h40. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h44. Repita. 7h44. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E na abertura do Campeonato Paulista, o Palmeiras ficou no empate por 0-0 com o São Bento no Allianz Parque. Na primeira partida oficial de 2023, o Verdão teve o garoto Hendrick como titular, mas não conseguiu largar no estadual com vitória. Os campeões do último Paulistão tiveram 2 gols anulados por impedimento. O primeiro de Jailson e o segundo de Dudu. O Santos sofreu, mas venceu. O Peixe superou o Mirassol por 2-1 de virada na Vila Belmiro. O Santos volta a campo na quarta-feira quando encara o Guarani em Campinas. O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1-0 no Nabi Abichedi. O resultado frustrou a estreia de Fernando Lázaro como técnico efetivo do Alvinegro Paulista. O Timão agora volta a campo na quarta-feira, recebe o Água Santa na Neoquímica Arena. E o São Paulo não saiu do zero no primeiro jogo oficial de 2023. O tricolor empatou sem gols com o Ituano no Morumbi. O São Paulo volta a campo na quinta-feira quando enfrenta a Ferroviária fora de casa. Pela Premier League, jogando em casa, o Manchester United saiu atrás no placar, mas não se abateu e venceu o Manchester City por 2-1. Com a vitória, o Manchester United chega a 38 pontos. A equipe agora é a terceira colocada com 1 ponto a menos que o próprio City. O Liverpool vive sua pior fase sob o comando de Jürgen Klopp. Após brigarem pelo título do campeonato inglês nas últimas 3 temporadas, desta vez os Reds estão distantes até do grupo de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. O atual vice-campeão foi derrotado pelo Brighton por 3-0 fora de casa. Jogando em casa, o Chelsea venceu o Crystal Palace pelo placar de 1-0. O gol da partida foi marcado pelo alemão Kai Havertz. O resultado encerra um jejum de 3 partidas sem vitória do time londrino no campeonato. E no primeiro jogo de Gustavo Scarpa como titular, o Nottingham Forest, atuando em casa, venceu Leicester por 2-0. O Arsenal, jogando fora de casa, venceu o clássico contra o Tottenham por 2-0 e ampliou sua vantagem na liderança da Premier League. Com a vitória, o Arsenal abriu 8 pontos de vantagem sobre o Manchester City na tabela de classificação. E pela Supercopa da Espanha, o Barcelona venceu o Real Madrid com uma atuação soberana e conquistou o título. O placar foi 3-1, com gols marcados por Gavi, Lewandowski e Pedri para o Barcelona. Benzema descontou para o Real Madrid. A partida foi disputada no estádio Rei Fahad, na Arábia Saudita. Esse é o 14º título do Barcelona na Supercopa da Espanha, enquanto o Real Madrid conquistou a taça 12 vezes. Curiosidade, foi o primeiro título de Xavi como treinador do Barcelona. Também foi a primeira vez que Lewandowski balançou as redes no El Clásico. E Hugo Calderano é campeão do WTT de Durban, na África do Sul. O brasileiro coroou uma campanha perfeita e conquistou o título da etapa do circuito mundial de tênis de mesa. Na final, Calderano venceu o ucraniano Yaroslav Smudenko por 4-0. Com a vitória, o brasileiro subirá da 7ª para a 6ª colocação no ranking. E para terminar, o Dakar 2023 terminou ontem, coroando uma performance histórica de Lucas Moraes.
O brasileiro terminou na terceira posição geral entre os 73 carros inscritos em sua estreia no maior rally do mundo. Ao longo de 16 dias e 8.500 quilômetros percorridos pela Arábia Saudita, Moraes sempre esteve entre os primeiros colocados, chegando a ocupar a vice-liderança geral, graças a uma performance sólida, sem grandes erros ou punições, enquanto pilotos que eram vistos como favoritos ao título sofriam e abandonavam, como Carlos Sainz e Stefan Peter Hansel da Audi. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h53. Repita. 7h53. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, e também na Avenida General Motors, no Jardim Motorama. Velocidade máxima permitida nestas duas vias é de 60 km por hora. Fumacê programado hoje em São José dos Campos para a região leste. Jardim Itapuã, Eugênio de Melo, Jardim das Flores, Residencial Rig, Residencial Ribeira, Jardim IP, Galo Branco, Ilha Escura, Fazenda Honda, Fazenda Takanashi, Rua Coronel Gonçalves, Terra Nova, Jardim Ebenezer, Jardim Santa Lúcia e Portal do Céu. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem problemas para o motorista no trecho de Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, trânsito flui bem, segundo informações da concessionária. Agora, a partir de Guarulhos, tem lentidão na pista expressa, no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 208. Problema nesse trecho aí é o excesso de veículos. Depois tem lentidão também no 214 e no 218. Aí já pela pista marginal, são aqueles pontos onde tem obras na pista, tem lentidão agora, um pouco mais à frente, ainda no trecho de Guarulhos, pela pista marginal, quilômetro 223, mais um ponto com lentidão por causa do excesso de veículos, e a chegada a São Paulo, a partir do quilômetro 230, pela pista marginal, também tem lentidão agora pelo mesmo motivo, segundo informações da concessionária. Rodovia Ailton Senna segue com trânsito fluindo bem. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento seguem com sol, com ótima visibilidade, trânsito fluindo bem. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela têm sol também, embora com capacidade reduzida por conta da força da maré, tem tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos. Bom, né? Uma segunda-feira, o pessoal realmente às vezes emenda e tal, tem que estar legal, né? Tá tranquilo, viu? Tem muita gente que tá voltando hoje do recesso aí de final de ano, muitas empresas retornando hoje, e realmente uma notícia boa, viu? Hoje é 16 já, né? É, meu amigo, metade do mês já foi, já estamos num grande trecho do ano aí já começado, né? Ora. Mas tudo começa mesmo depois do carnaval, né, Lói? Você podia não lembrar a gente desse detalhe, né, Giovana? É verdade, é verdade. Episódio, né?
Hora. 7h56. Repita. 7h56. Vamos de reclamação do ouvinte, Lai? Vamos lá então, Clemente, ouvintes do Jornal da Manhã. A gente tem reclamação aqui do Anderson, que é nosso ouvinte de Jacareí. Aliás, você também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 12997077791. O Anderson mora no Parque Califórnia, região do condomínio Pedras Preciosas, Vila de Itália, e ele diz pra gente que na região passa uma rede de transmissão da EDP e o mato tá chegando a 1,5 metro de altura. Ele mandou inclusive várias fotos pra gente, diz que estão aparecendo muitas cobras na região e além disso tem muitas pessoas que cortam caminho por esse local, muitas crianças que fazem esse caminho também para ir à escola. O Anderson disse até que sabe, claro, do problema das chuvas, né, que foram muito intensas nesse período, mas ele fala também que tem que ter uma frequência maior na capina. E aí ele pergunta, de quem é a responsabilidade? EDP ou prefeitura? Concordo com ele, realmente, tá? Acho que tem que ter uma frequência que não dá, né? Se chove agora, mais... cobra, é complicado. E agora, de quem é o problema? EDP ou prefeitura? Boa. Se for EDP, tem que ir lá e faz o serviço, vai lá e faz o serviço. Se não for prefeitura, faz serviço. Exatamente. Não importa quem seja o problema, tem que ser resolvido. Alguém tem que resolver, independente de quem é o responsável. O problema tá lá, tá colocando em risco os moradores da região, seja EDP ou seja a prefeitura, ou sejam os dois juntos, por que não? O importante é resolver o problema dos munícipes. Depois a gente vê quem é que vai pagar a conta, mas nesse momento tem que resolver o problema. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma observação, fica à vontade para participar. Nosso WhatsApp é o 12997077791. Repita. 12997077791. Hora. 7h58. Repita. 7h58. É hora do destaque final. Aumento do Auxílio Gás 2023 a partir de fevereiro de 100% do valor médio do botijão de gás de cozinha. O benefício será pago de acordo com a data do número de identificação social NIS do beneficiário. Para quem tem NIS final 1, o recurso será liberado no dia 13 de fevereiro. Final 2, no dia 14 e final 3, no dia 15. O calendário de pagamentos vai até o dia 28 de fevereiro, data em que recebem os beneficiários com NIS final 0. Em dezembro, a parcela do Auxílio Gás foi de R$ 112 e o recurso foi liberado para 5.950.000 pessoas. O benefício é bimestral e é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único, que possui renda mensal por pessoa igual ou menor que um salário mínimo. Quem recebe outros benefícios do governo também podem ter acesso ao Auxílio Gás e o cadastro deve ser feito no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. O interessado deve apresentar um comprovante de residência e os documentos pessoais de todos os membros da família. Notícia. Rádio Jovem Pan. 7h59. Repita. 7h59. E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Vacinação contra a aftosa imuniza mais de 12 mil animais em São José dos Campos. Prefeitura de Jacareí incentiva solicitações de serviços via internet. E governo federal promove aperfeiçoamentos no envio de alertas de desastres à população. Agora pontualmente 8 horas é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.